Olá, minhas queridas, tudo bem? Eu sou a Márcia Lares e hoje eu tô aqui para trazer para vocês um pouquinho das pérolas, um pouquinho das chaves que contém o capítulo 20 deste livro tão lindo que é o livro de Atos, o livro onde nos retrata a implantação da igreja, como foi os primeiros passos da nossa igreja, como nós a temos hoje, como que foi, como que se originou. E hoje aqui no capítulo 20 fala um pouco mais sobre as viagens de Paulo, né? A ideia, a intenção dele chegar até Jerusalém, as pessoas que o seguiam e tantas as outras coisas, né? Tão preciosas que Deus deixou para nós escrito para nos exortar, para nos encaminhar nessa vida aqui, né? Para nos deixar como o Senhor quer que a gente caminhe todos os dias, amém? Então vamos começar a meditação sobre esse capítulo com uma oração. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por todos os momentos, te agradecemos, Senhor, por estar dentro do nosso coração, Senhor, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos olha, o Senhor nos vê, ó Deus, obrigada, Senhor, abra o nosso coração, abra a nossa mente sobre essa palavra que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida, Pai, que cada vez mais, Pai, possamos ser filhos teus, provados e aprovados, ó Pai, na tua vontade, na tua graça e na tua beleza, Deus. Obrigada, Senhor, por cada uma das minhas amadas irmãs que tem nos acompanhado, Senhor, e derramado essas pérolas, essas preciosidades, ó Deus, nas outras pessoas que estão ao seu redor, Senhor. E assim, Senhor, cada vez mais unidas possamos, Deus, cumprir o nosso grande chamado, que é levar o Evangelho a todas as pessoas. Obrigada, Senhor, por este canal, ó Deus. Obrigada pela vida das minhas amadas irmãs, ó Pai, que tem, Deus, com amor e com temor em seu coração, buscado a tua face todos os dias para transbordar em cada vídeo o teu amor. Obrigada por tudo, essa oração te faço em nome santo de Jesus. Amém, amém. Então, assim, o capítulo ele começa com o término da estadia de Paulo ali em Éfeso. Depois de 3 anos, Paulo se despede da igreja e ele vai para Jerusalém. E ali em Jerusalém, a saída de Paulo a Jerusalém, a gente pode, vamos colocar assim, talvez um paralelo, né? Vamos colocar isso, um paralelo de quando Jesus foi para Jerusalém, né? Não uma comparação muito exata, porque Jesus ele tinha uma missão específica, era única, né? E a missão de Paulo era levar o evangelho que Jesus já tinha iniciado, né? Levar o amor do Senhor, levar o sacrifício do Senhor sobre cada um de nós. Então, assim, como Jesus, Paulo também viajou para Jerusalém com um grupo de discípulos, né? Então Paulo, ele não estava sozinho, ele não caminhava sozinho, assim como Jesus também não caminhava sozinho. Como Jesus, Paulo também sofreu oposições e perseguições dos judeus, né? Eles conspiravam também contra Paulo ali. Como Jesus, ele também recebeu algumas palavras, algumas profecias que ele iria ter sofrimento pelo seu caminho ali, né? Então, assim, ali também, como Jesus, Paulo também ele declarou a disposição da sua vida para o Evangelho, e ele também determinou que para cumprir o seu ministério, ele entregaria tudo, ele não se desviaria daquilo ali. Então, Paulo, assim como Jesus, ele expressou toda a sua vontade de entregar a sua vida a Deus, né? Glória a Deus por isso. E dos capítulos, já bem no início do capítulo 20, ali nos versículos de 1, mais ou menos ao versículo 6, ele fala sobre a viagem de Paulo, né? Então, o versículo 1, ele começa assim: cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Então, assim, Paulo não fugiu de Éfeso pela questão do tumulto que Demétrios, né, ele tinha ali ocasionado. Minha irmã Tininha trouxe para vocês, ela explicou sobre isso no vídeo, sobre aquele tumulto todo a respeito da imagem, né, da deusa lá. Ele não correu disso aí, né, ele não saiu furtivamente às sombras, ele não saiu no anonimato. Então, assim, Paulo, antes de sair daquela localidade, daquela região, ele chamou as pessoas, ele chamou quem? Os seus discípulos, e se despediu. Então, ou seja,
ele teve para aquelas pessoas um zelo pastoral, né? Um zelo de amor, um zelo de cuidado. Ele não permitiu sair dali sem se reunir com eles, porque aquelas pessoas eram filhos espirituais de Paulo. Então Paulo tinha que encorajá-los a cada vez mais buscar ao Senhor e permanecer na palavra, né? Não se distanciar daquilo ali. Então Paulo, ele, além de gerar filhos espirituais, ele cuidava desses filhos. Então é isso que nós também precisamos fazer. Nós precisamos encorajar as pessoas que estão ao nosso lado a cada vez mais caminhar no Senhor. Às vezes nós não estamos muito próximos às pessoas, mas nós podemos hoje, com a nossa tecnologia, nós podemos encorajá-las através de palavras via WhatsApp. Eu e minhas amadas irmãs, nós temos tentado encorajar vocês a nunca se desviar do caminho, a sempre buscar a intimidade com o Senhor. Por quê? Porque nós precisamos disso. Nós precisamos levar a palavra do Senhor em todos os momentos e encorajar as pessoas a também levar ali, né? A sempre buscar. Paulo, aqui nesses primeiros versículos, fala que ele não andava sozinho. Paulo, ele não viajava sozinho. Paulo, ele gostava de trabalho em equipe. Então, ele tinha pessoas que o acompanhavam sempre, né? Nos capítulos anteriores, a gente sempre vê Paulo com mais de uma pessoa. Então, ele não era um ministério sozinho. Ele não fazia as coisas sozinho, né? Eles se protegiam ali, eles se guardavam, amém? Nós precisamos ter pessoas para caminhar conosco também. Olha lá, no versículo 7 ao versículo 12, fala uma história, conta ali dois contextos, duas coisas muito importantes. Primeiro, a celebração do culto de despedida de Paulo ali da região, né? Essa celebração aconteceu em Troade. E dentro dessa celebração aconteceu também um fato que começou muito triste e terminou muito bem, muito feliz, que foi, no caso, a morte do jovem Eutico, né, no meio da pregação de Paulo. Então começa assim, versículo 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Então assim, Paulo se estendeu, como ele ia embora no outro dia, ele se estendeu a sua pregação. E esse culto, quando fala no primeiro dia da semana, hoje nós sabemos que o primeiro dia da semana é domingo. Aqui é a primeira passagem no Novo Testamento que fala sobre um culto no domingo. Então daqui começou a prática do domingo, né? Nós sabemos que o nosso Senhor, ele ressuscitou que dia? No domingo. E a partir da ressurreição, o domingo passou a ser o quê? O dia do Senhor. Então o culto foi feito no dia do Senhor. E esse culto não foi um culto normal. Ele tinha a ministração da palavra de Paulo, mas ele também tinha o quê? O partir do pão, ou seja, a celebração da ceia. Então aqui ficou instituído mais ou menos o que seria a liturgia do nosso culto de hoje, que nós temos palavra e nós também temos a ministração da ceia num culto de domingo, né? Então assim, como a igreja começou no livro de Atos, ali os primeiros passos da igreja, então aqui também foi a forma com que nós hoje continuamos e celebramos, né, o nosso culto, a nossa ministração, então a edificação da palavra. Então aqui nesse culto teve tanto o culto da palavra quanto o culto da mesa, que é a ceia. Isso é hoje em todas as igrejas cristãs. Mas aqui também fala sobre a tragédia que aconteceu com o Eutico, né, o jovem Eutico. Versículo 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Quando vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Aqui nós conseguimos tirar algumas lições, algumas aplicações práticas na nossa vida. Então existia um jovem que ele estava sentado à janela, né? Talvez ali por pegar algum ar, alguma brisa, alguma coisa assim, ele estava sentado à janela, né? E aí com isso ele caiu em um sono profundo no meio de uma pregação de Paulo. Ele caiu nesse sono profundo e aonde ele veio a cair dessa janela e ele morreu. A Bíblia diz que ele morreu.
Aqui eu quero trazer para vocês aplicações práticas para a nossa vida e tomar cuidado com as janelas que nós estamos nos expondo, né? Com as janelas que nós, às vezes, estamos nos colocando. Primeiramente, olhando o Eutico e trazendo para a nossa realidade, nós precisamos tomar cuidado com as janelas que nos traz o quê? Distrações. Porque nós estamos sentados na janela, mas nós estamos olhando para fora e tanto para dentro. Eutico, ele estava sentado na janela, ele estava prestando atenção no que Paulo dizia, mas ao mesmo tempo Eutico também estava olhando para fora, né? E nesse olhar, nessa observação para fora, ele ficou com a sua atenção dividida entre a palavra de Paulo e tudo que passava lá fora. Então, o que isso traz ao meu coração? Eutico era um jovem da igreja, mas ele estava na igreja, mas o seu coração também palpitava, também estava olhando para o mundo lá fora. E isso acontece conosco hoje. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas nosso coração não está totalmente na palavra do Senhor, né? E a nossa fé, ela começa a ser um pouco mais, com o passar do tempo, ela começa a ser abalada por conta disso. Então, a janela podia oferecer o quê? Um arzinho fresco, mas ela também oferecia muitas distrações. Precisamos tomar cuidado com isso. Ela foi um palco ali, para Eutico, ela foi um palco de queda, né? E ele teve a sua morte ali. Então nós precisamos tomar cuidado com essas janelas que nós nos expomos, né? E a segunda reflexão que eu quero trazer para o seu coração é que a janela, ela divide corações, né? A janela, ela roubava ali a atenção do menino, ela distraía o seu coração de uma forma que ele olhava tanto dentro quanto fora, que o seu coração começou a ser adormecido pela palavra que Paulo estava pregando, ao ponto dele cair no sono. Então, nós precisamos tomar cuidado com essas distrações que dividem o nosso coração, porque nós acabamos o quê? Nos distanciando da palavra do Senhor cada vez mais, né? Nós precisamos nos deleitar naquilo que o Senhor quer para o nosso coração, né? Nós precisamos focar, nosso coração tem que estar voltado somente para aquela palavra que o Senhor tem para cada um de nós. As janelas também é um lugar perigoso, porque é um lugar que não tem segurança nenhuma. Quem cai de uma janela muitas vezes cai para o lado de fora e não para o lado de dentro. Por quê? Porque você está com as pernas para o lado de dentro e aí você se desequilibra para o lado de fora. E é muito complicado hoje, no contexto que nós estamos, né? Quando a gente cai para o mundo. Eutico estava no 3º andar e ele se desequilibrou e caiu. E essa queda foi uma tragédia. Muitas vezes, nós com o nosso coração dividido, nós não prestamos atenção nos perigos que as janelas nos traz, e aí nós caímos em pecado, nós caímos na nossa morte espiritual. Precisamos tomar cuidado com isso. As janelas hoje, elas são muito coloridas, muito, muito atraentes, elas são grandes, elas são espaçosas. Muitos jovens hoje se encontram em janelas e não são jovens. Muitas pessoas de dentro da igreja, elas se encontram dentro de janela. Amada, em nome de Jesus, cuidado com as janelas. Vamos nos colocar no lugar seguro, que é aos pés do Pai. Um lugar seguro, onde nós sabemos que a nossa segurança está ali. O nosso coração não pode ficar dividido. Nós não podemos ter um pé lá e o outro cá. Nós não podemos ter amigos confidentes, pessoas que têm um poder sobre nossa decisão do mundo. Nós precisamos ter amigos como Deus, como o Espírito Santo. Nós precisamos escutar a voz do que o Senhor clama no nosso coração, amém? Ficar na janela é correr sérios riscos, é dividir, é distrair os nossos corações, é nos expor a quedas desastrosas, é flertar com a morte. Não basta nós estarmos indo aos cultos na igreja, nós precisamos sair de todas as janelas e entregar o nosso coração ao Senhor. Eutico teve um milagre da ressurreição, Paulo estava ali. E uma das coisas também que me traz muita, uma reflexão sobre essa passagem, é que apesar desse milagre da ressurreição, algo tão grande, algo tão maravilhoso, e isso causou o quê? Conforto para toda a igreja, mas esse não foi o foco principal deles. Quando aconteceu o milagre, eles viram que o menino estava bem, eles voltaram a fazer aquilo que estavam fazendo, que era adorar ao Senhor, e permaneceu adorando ao Senhor até no outro dia de manhã. O que tem tirado o nosso foco? Às vezes o Senhor promove milagres em nossa vida e aí a gente já sai para a internet para expor aquele milagre, mas nós esquecemos de agradecer quem nos deu o milagre.
No livro de Atos, o tema central desse livro é que a igreja é um milagre de Jesus pelo intermédio do Espírito Santo. Então nós precisamos habitar, o Espírito Santo precisa habitar dentro de nós, que milagres todos os dias irá acontecer. Nós precisamos permanecer nessa vida de oração, adoração ao Senhor, que os milagres vai ser coisas assim na nossa vida, não pode ter milagres grandes ou pequenos, mas vai ser coisas que fará parte, não é coisas eventuais, fará parte. Dos versículos 17 a 38, Paulo ele se despede com uma carta para os seus líderes ali, para os seus presbíteros, né? E ele se despede, e aqui fala coisas muito lindas, fala que ele se despede com beijos, com abraços e com lágrimas. Olha o versículo 17 diz: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei na província da Ásia. Então, assim, essa carta de Paulo, a gente pode dividir ela em 3 partes, né? Como eu queria ter um tempo maior para nós podermos assim nos debruçar sobre cada pérola, cada chave desse capítulo. Mas vamos tentar bem rapidamente aqui sintetizar e deixar aquilo que o Espírito Santo tem para o nosso coração. Então aqui Paulo ele divide a carta em 3 partes. Primeiro, dos versículos 18 a 21, ele dá uma recapitulada sobre o passado, né? Então Paulo enfatiza o quê? A fidelidade dele com o Senhor, como ele ministrou dentro da igreja de Éfeso por 3 anos, né? Depois do 22 ao 27, Paulo fala sobre o presente e ele também sobre os seus sentimentos ali do presente, né? Então ele tanto o que passou no passado e o futuro, ele revela quais são os seus sentimentos ali. Do 28 ao 35, Paulo ele começa a advertir os presbíteros a respeito de assuntos de pastoreio, né? Então, ele fala sobre o cuidado que eles devem ter com as ovelhas, que depois que Paulo se distanciar, depois que ele viajar, pessoas vão se achegar ali, pode se levantar pessoas até dentro da própria a igreja contra eles, então que eles precisavam tomar cuidado com essas questões aqui. No versículo 19, ele fala assim: servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. O primeiro compromisso de um líder, né, que Paulo está dizendo aqui, o primeiro compromisso do líder não é com a obra de Deus, mas é com Deus da obra. A questão do relacionamento com Deus procede do trabalho que nós temos ao nosso Senhor. Que primeiramente nós devemos servir a Ele, e a partir do momento que servimos a Ele, servimos a obra. Então nós não devemos, enquanto líderes, enquanto pessoas que encorajam pessoas, nós não devemos buscar o quê? Uma projeção pessoal, né? Nós não devemos buscar aplausos, não devemos buscar condecorações, né? No versículo 24 diz assim: todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, senão tão somente para terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aqui ele fala pra gente o quanto a questão da vocação, né? Paulo diz que o ministério ele foi dado por quem? Pelo Senhor Jesus. Ele também fala sobre a abnegação que ele teve em todo o processo que ele esteve junto ali ao pessoal de Éfeso e todo o processo que ele desenvolveu no ministério. Então ele fala que é preciso considerar a sua vida não maior do que o ministério, e ele fala sobre a paixão para nós levarmos a palavra do Senhor em todos os momentos. Paulo termina a sua carta dando abraços e beijos, né, aos seus liderados ali. Isso me traz o quê? Nós precisamos ser pessoas que demonstram o amor de Deus, muitas vezes com demonstrações. Tem gente dentro da nossa igreja que precisa de um abraço, precisa de um beijo, precisa de um eu tô aqui. Nós precisamos olhar esses irmãos e sermos Paulos na vida desses irmãos. Nós precisamos ser pessoas que tenham comportamento sincero e verdadeiro, pessoas que sejam intencionais,
na vida de outras pessoas. Minha amada, que você possa ser intencional na vida de pessoas que estão ao seu lado, que precisa de uma palavra do Senhor. Não espere muitas vezes ser criado um clima para você falar do amor de Deus. Seja intencional na vida das pessoas que você precisa fluir, precisa transbordar esse amor. Minha querida, eu termino esse vídeo e te digo, fica com Deus. Que o Senhor Jesus possa estar contigo em todos os momentos, te mostrando cada vez mais como é maravilhoso essa vida de levar o amor do Senhor, como isso conforta o nosso coração e nos traz ao caminho do Senhor todos os dias. Que estar aos pés do Senhor é a melhor coisa. Amém.